Muito bem, então na hidrologia aplicada vamos começar um pouco com a história da hidrologia aplicada, tá? É uma ciência relativamente jovem, tá? Teve o seu impulso no século XX devido à necessidade de grandes obras hidráulicas. Quando a gente fala da hidrologia aplicada, é porque a gente já está entrando naquela hidrologia mais computacional, na hidrologia que se usa sobremaneira um número mais avançado de sensores, tá? E por essa razão é a hidrologia mais complexa, tá? E ela, vamos dizer assim, teve um maior impulso no século XX exatamente pela necessidade que a gente teve de usar computadores, de usar equipamentos e sensores e modelos matemáticos, tá? Ah, os insucessos ou o porquê dessa mudança de paradigma, né, da gente começar de falar hidrologia aplicada, da hidrologia matemática, que eu digo matemática ou de modelagem, né, de computacional, hidrologia computacional, principalmente as obras que a gente tinha, né, que tinha que desenvolver ou dimensionar, a gente tinha estimativas insuficientes ou dados insuficientes, principalmente de vazões de enchente, né? Principalmente de chuvas extremas, e às vezes até de dados de precipitação daquela região, tá? Então a hidrologia começou a se desenvolver um pouco mais, exatamente porque ela precisava desses dados para poder fazer um dimensionamento de melhor qualidade, tá? Normalmente, quando a gente não tinha os dados de enchente, nem tinha como a gente fazer isso, a gente tinha consequências desastrosas, porque a gente não tinha previsão correta e aí a gente fazia obras que, por falta de informações prévias, depois, numa chuva não esperada, a gente acabava tendo uma inundação além do limite, né? Inundava obras ribeirinhas ou residências que estavam às suas margens, e aí as populações ribeirinhas eram sempre as que colapsavam, tá? Então não foi isso daí o grande impulsionador da gente começar a ter informações mais detalhadas, ok? Mas se a gente for olhar, aí fala, pô, professor, só no século XX que começou a ter esse estudo, né? Começou a ter uma visão da hidrologia mais centrada, mais computacional. Na verdade não, tá? A hidrologia ela já vem se preocupando principalmente com os eventos extremos há muito tempo, tá? As primeiras preocupações são lá do Antigo Egito, Mesopotâmia, Índia, estamos falando aí de 30 mil anos antes de Cristo, tá? Em que a gente tinha aí preocupações, né, daquelas populações ou daqueles povos que viviam naquele período para saber como é que eram os regimes, né, de chuvas e dos próprios rios para que eles não fossem pegos de surpresa. Tanto é que os egípcios tinham um controle tão grande dos processos que eles sabiam a época de plantar e de colher nos vales do Nilo, porque eles sabiam e entendiam como que o Nilo, né, processava, ou como que o Nilo enchia as suas margens e trazia fertilidade, tá? E ao mesmo tempo eles começaram a ter que se preocupar em fazer algumas obras de engenharia, tá? E foi aí que começaram a ter alguns problemas, porque o egípcio, naquela região, ele fazia uma obra porque ele já conhecia bem aquela região. Aí ele copiava para uma outra região, ou até outros povos copiavam a ideia para outra região. E como as interações pluviométricas eram diferentes, consequentemente, acabavam tendo alguns desastres, né? Então essa preocupação em conhecer já existia antigamente, porém a gente sabe também, né, que havia alguma falha, vamos por assim dizer, dessa informação mais pormenorizada e
quando se copiava, né, ou seja, está dando certo para aquele grupo, vamos lá fazer igual, nem sempre dava certo, principalmente em hidrologia isso não funciona. Tá? E aí a gente começa com aqueles pensamentos, né, lá de 384 a 322 a.C., né, Platão, Aristóteles e Tales de Mileto, em que começava a falar que fontes e mananciais existentes nos continentes, tá, principalmente o que a gente tinha era abastecido por reservatório subterrâneo inesgotável, ou seja, eles não conseguiam, eles não tinham, pra você ter uma ideia, a gente sai lá do Egito, que entendia mais ou menos como funcionava os níveis dos rios, mas não entendia de onde vinha essa água, e Platão, Aristóteles e Tales de Mileto já achava que isso vinha de reservatório inesgotável, né? E aí, com algum tempo, começou-se a interpretar processos de evaporação, condensação, e começou-se a verificar que não era bem daí que estava vindo a água, né? E aí começou-se a plantar a semente da necessidade de entender um pouco mais do ciclo hidrológico, entender um pouco mais de previsões, né, de saber como que essa água se comportava, se ela seguia um ritmo, né, ou um padrão, para que isso fosse estudado no seu pormenor. Tá? E isso foi se passando ao longo dos anos, tá? E começou-se a realmente ter uma visão mais detalhada do ciclo hidrológico, ok? Muito bem. Isso daí foram uns pensamentos que foram dominados até 1542 a 1519, né? Na verdade 1519, 1442, tá? Em que começou-se aí um certo estudo mais detalhado, né? Começou-se a discutir por que o oceano era salino, da onde que isso acontecia, né? Alguns estudos lá de Pierre Perrault, Marriott, Edmund Halley, né? Que começou a definir que as águas dos mananciais, das bacias hidrográficas, ainda sem a visão de bacia hidrográfica, vinha das precipitações, um pouco infiltrava, um pouco fazia escoamento superficial, esse pouco que escorria tanto superficialmente como subsuperficial ou subterrâneo, degradava um pouco dos sais minerais presentes no solo, e era por isso que ao descarregar ou ao chegar nos oceanos, carregava-se sais e deixava os oceanos mais salgados, tá? E eles foram que puderam demonstrar quantitativamente, tá? As ideias de Palissy e Da Vinci. Então, a gente diria que ali Edmund Halley e a turma teve essa visão de como era a hidrologia, um conceito, né, científico dela, tirando do subjetivismo. Muito bem, depois disso tudo, de todos esses estudos, tá? Não vou ficar aqui carregando em pormenores, isso aqui depois a gente vai ficar tudo lá, vou arrumar de novo lá o drive de vocês, vai ficar tudo lá para vocês. A gente começa a entender um pouco mais sobre como os fenômenos hidrológicos vão ocorrendo, ou seja, a partir daí vão se estudando cada vez mais. Tá? Aqui eu tenho vários pesquisadores, o que eles fizeram, não vamos entrar na história da hidrologia, já foi dito lá em Hidrologia Geral um pouco para vocês, mas é só para vocês entenderem um pouco, tá? São pessoas ou figuras notáveis que ajudaram sobremaneira a hidrologia e o estudo da hidrologia, tá? E aí, na segunda metade do século XIX, início do século XX, é que a gente começa o desenvolvimento da ciência hidrológica, tá? Principalmente com a necessidade do crescimento econômico e tecnológico e o início do uso de modelos matemáticos e de computadores. Tá? Então, é quando a gente começa realmente a se envolver mais na hidrologia, usando ferramentas cada vez mais robustas. Tá?
E aí a gente tem algumas entidades, né? O Laboratório de Engenharia Civil do LENEC de Lisboa, o Instituto de Hidráulica e Engenharia de Delft na Holanda, né? O Hallingford Experimental Station da Inglaterra, o Laboratório Nacional de Hidráulica de Château na França, o Instituto de Mecânica de Grenoble na França também, Grenoble, tá? E um dos grandes alavancadores da hidrologia moderna, que eu digo a hidrologia de modelagem, ou que trabalhou muito para isso e desenvolveu até o software, o HEC-RAS, tá? É o Corps of Engineers of USA Army, tá? Ou o Corpo de Engenheiros do Exército Americano, tá? Além do Bureau of Reclamation do Ministério Interior do Colorado, que também fizeram grandes avanços para a hidrologia, tá? Aqui no Brasil a gente tem as associações de Brasileira de Engenharia Sanitária, a Brasileira de Recursos Hídricos, a BRH, agora não chama mais a BRH, a BR Hidro, tá? A Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, a de Irrigação e Drenagem, Departamento Nacional de Obras, o DNOS, antigo DNOS, Nacional de Obras para Controle de Secas, Nacional de Águas e Energia Elétrica, DENAI, além da CPRM, né, a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais lá de Minas Gerais, tá? Tem a CPRM, a Eletrobras, Furnas, dentre outras instituições, tá? Além dos laboratórios que a gente tem nas nossas universidades, ok? Temos aqui o nome de alguns hidrólogos famosos aqui do nosso país, tá? Só não vou ficar aqui falando para a gente não ficar enchendo o tempo de vocês, tá? Vou tentar refazer alguns vídeos até, porque os vídeos sempre são muito longos, fazer eles mais curtos e vocês terem a preocupação de sentar e estudar um pouquinho mais durante os exercícios que a gente vai dando, tá? Então, falando assim, no geral, a hidrologia em um sentido amplo é a ciência que se relaciona com a água, tá? Como que ela se relaciona com a ocorrência primária de água na Terra, tá? É considerada uma ciência natural, então, por razões práticas, restringe alguns dos seus aspectos, tá? Então, a gente não vai tratar de oceanografia nem hidrologia médica, tá? É muito usado para denotar o estudo do ciclo da água, o ciclo hidrológico, ok? Mas esses termos têm alguns significados específicos, tá? Então, hidrologia se refere à ciência da água, hidrografia é a ciência que descreve características físicas e condições da água na superfície, principalmente águas para navegação, tá? A hidrologia não é uma ciência pura, tem aplicações práticas, então o termo hidrologia aplicada começou a ser utilizado com mais frequência, exatamente porque ela tem essa necessidade de ser prática, tá? Como numerosas aplicações de conhecimento no campo da engenharia hidráulica, sanitária, agrícola, de recursos hídricos e de outros ramos da engenharia. Ok? É uma disciplina considerada ampla, abrangendo grande parte dos conhecimentos humanos, tá? E algumas áreas da hidrologia foram subdivididas, tá? Como a hidrometeorologia, que é o estudo da água na atmosfera, limnologia, o estudo de lagos e reservatórios artificiais, potamologia ou fluviologia é o estudo de rios, arroios ou rios, né? Arroios são córregos, glaciologia ou criologia, que é o estudo da água nos meios glaciares ou na neve, hidrogeologia, que é as águas subterrâneas, ok? A gente tem várias propostas de definição de hidrologia, mas o dicionário internacional Webster descreve como a ciência que trata das propriedades, distribuição e circulação da água, especificamente o estudo da água na superfície da Terra, no solo, rochas e na atmosfera, particularmente com respeito à evaporação e precipitação, porque são os dois polos, né, da nossa ciclo hidrológico. A água evapora, tem todo um ciclo na atmosfera e depois precipita, e tem um ciclo no solo, né,
e assim por diante. Então essa é uma definição da Webster. Mas um Conselho Federal de Ciência e Tecnologia diz que hidrologia é a ciência que trata da água na Terra, sua ocorrência, circulação e distribuição, além de suas propriedades físico-químicas e suas relações com o meio ambiente, incluindo a relação com a vida. E aí vem a parte importante quando a gente fala que água é vida e hidrologia é a ciência para garantir a vida de uma certa forma. Tá? Parece aqui que a gente está querendo ganhar a atenção de vocês, mas é uma grande verdade, já que a água é vida, e hidrologia é a ciência que estuda a água, estuda a vida, né? Quando eu digo estuda a vida como meio de fonte, né? Como fonte, né? Então a gente tem que ter a hidrologia com essa visão, ou seja, de eu usar ela como ferramenta para garantir a vida, ok? E finalizando, a gente acaba tendo que hidrologia é a ciência que trata dos processos que governam a depressão e recarga dos recursos hídricos nas superfícies sobre o mar. Trata do transporte através do ar, sobre e abaixo da superfície e através da terra. É a ciência de várias partes do ciclo hidrológico. No final de tudo, a hidrologia é o que trata da água e como ela se comporta dentro do nosso planeta. Tá? Mais ou menos essa seria uma definição muito mais clara. E quais são os campos de aplicação? Acho que isso a gente já está careca de saber, né? Os campos de aplicação, mas a hidrologia, de uma certa forma, se eu for olhar bem em pormenorizado, ela pode ser utilizada em tudo, né? Até numa produção industrial, a hidrologia me é importante se a minha planta industrial diretamente faz um pré-tratamento no meu esgoto e joga no córrego. Então ela precisa de dados hidrológicos para saber qual que é a taxa de esgoto que ela pode jogar nesse córrego. Tá? Ah, não, mas a minha indústria ela coleta e manda para um sistema de tratamento de esgoto. Tudo bem. Indiretamente, de uma certa forma, ela também precisaria saber da hidrologia, no caso não é ela que fica sabendo, e sim a empresa de coleta de esgoto, porque essa empresa vai precisar saber as mesmas preocupações de quanto que um corpo hídrico pode aguentar para receber uma carga de água tratada, de esgoto tratado, ela precisa ter noções de hidrologia. Tá? Então qualquer problema relativo a recursos hídricos vão interessar aquacultores, economistas, especialistas em campo de ciências políticas, geólogos, geógrafos, engenheiros agrimensores, cartográficos, ambientais, mecânicos, eletricistas, florestais, químicos, biólogos, agrônomos, técnicos em hidrologia, né, os famosos hidrotécnicos, e outros especialistas de ciências sociais e naturais. Tá? Da engenharia, né, mais nós aqui falando engenharia civil e engenharia ambiental, tá? Falo isso porque a gente tem alunos dos dois cursos. A água, ela, por ter o seu uso regulado de alguma forma, né, principalmente para atender uma gama muito grande de propósitos e de pessoas que vão se utilizar dela, a gente tem que, de uma certa forma, atenuar os danos que o uso indevido ou o uso excessivo da minha água, né, dos meus campos, como que eu vou dizer, dos meus reservatórios, eu preciso de algo, né, como ferramenta. E a hidrologia é uma ferramenta de uma certa forma que vai lhe dar as informações para você fazer uma gestão de qualidade dos seus reservatórios, da quantidade de água a ser utilizada. Seja para abastecimento, irrigação, aproveitamento de potencial hidrelétrico, obras hidroviárias de navegação, tá? Então, além do controle da poluição. Então, esses são os campos de ação da engenharia, tá? E aqui alguns campos mais em detalhes, tá? Gerenciamento de bacias, inventário energético, navegação, irrigação, geração de energia, drenagem, abastecimento de água, controle de cheias, controle de poluição e controle de erosão, tá?
A atuação da hidrologia, a gente tem a atuação dela na recreação, piscicultura, reservatórios, previsão hidrológica e barragens. Ok? Muito bem. Isso daqui foi um comecinho, tá? E a gente vai entrar já nessa segunda etapa da aula. Estão vendo aí hidrologia aplicada à medição de vazão, turma? Sim. Tá. Então vou continuar aqui com vocês, tá? Não vou passar tudo, vou passar só um início e essa será a aula de hoje, tá? Até para não ficar muita coisa para vocês. Então, quando a gente fala de hidrologia, a gente acaba de um jeito ou de outro entrando em hidráulica 2, tá? Por quê? Como a hidráulica 2, isso a gente está falando como é dividida a hidráulica aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A hidráulica 1, hidráulica sob pressão, ou seja, hidráulica em ambientes confinados. A hidráulica 2, né, são escoamento permanente uniforme em canais, tá? Em ambiente aberto, onde a pressão atmosférica é quem rege esse processo. Muito bem. Então, por essa razão, esse início, tá? Esse que eu vou dar hoje, tem um casar muito grande com hidráulica, tá? Com hidráulica 2. Mas não fiquem preocupados, tá? Eu vou falar alguns modos de se fazer medições de vazão em rios, tá? Sendo que o foco principal para nós na hidrologia, sendo que alguns podem ser utilizados em pequenos córregos ou arroios, como o pessoal lá do Rio Grande do Sul chama, né? A gente também tem, na hidrologia a gente usa muito mais medições de vazão para grandes rios, né? Como o caso do Rio Taquari, Rio Miranda, e aí a gente usa um outro sistema que é medição de vazão líquida, seja ela por molinete, seja ela por ADCP, e que a gente vai tratar aqui nas próximas aulas. Eu vou só dar uma pincelada nos processos mais comuns e mais simples, tá? Normalmente utilizados em arroios, né? Pequenos córregos, pequenos rios, ou para medir rios subterrâneos, tá? Muito bem, quando ele fala de escoamento permanente uniforme de canais, as variáveis fundamentais do meu escoamento sempre serão velocidade, vazão e nível de água. Então, esses são os dados que vocês sempre vão estar buscando na medição de vazão de um corpo hídrico, ok? Quando não altera ao longo do tempo, quando a minha velocidade, ou vazão, ou nível não altera ao longo do tempo, a gente chama de escoamento permanente. Quando não varia ao longo do espaço, a gente chama de escoamento uniforme. Lá em hidráulica 2 a gente detalha isso muito mais. Quando escoamento permanente uniforme e declividade de fundo e linha d'água no trecho são constantes, a velocidade pode ser determinada por Chese ou Manning, ou seja, se eu tenho um canal eu consigo determinar a velocidade pelas equações fundamentais de Chese e Manning, tá? Muito bem. Nessas equações a gente tem o quê? Que a velocidade, né, é o raio hidráulico elevado a 2/3 vezes a declividade elevado a meio sobre N, que é o nosso coeficiente de Manning, certo? Isso daqui, turma, funciona muito bem quando eu tenho um canal construído, certo? Porque num canal construído eu consigo determinar o raio hidráulico, né? Raio hidráulico, a área sobre perímetro. Eu sei qual é o perímetro molhado, tá aqui, meu perímetro molhado é essa parte onde a água toca, né? E a área é a área que a minha porção de água ocupa, né? A declividade, como eu tenho um canal,
né? Eu tenho aqui um canal, aqui um canal desenhado, tá? Eu tenho uma determinada declividade aqui no meu canal, certo? Um determinado ângulo, né? Porque a água, para ela correr aqui no meu canal, ela precisa escoar, ela precisa que a gravidade leve ela. Então eu consigo definir velocidade e, consequentemente, a vazão é a nossa, né, vazão metro cúbico por segundo, ou seja, área vezes velocidade, né? Se eu tenho uma área que é metros quadrados vezes metros por segundo, eu acabo tendo metros cúbicos por segundo, que é a minha vazão. Ok? Muito bem, turma. Então, isso é uma situação em que, se eu tenho muito bonitinho ali, o meu canalzinho está bem desenhado, é fácil, eu consigo fazer pelas equações fundamentais ali de Chess e Manning sem problema algum, tá? Mas isso não é uma coisa que acontece normalmente, tá? Mas, se a gente tiver, a gente tem isso como equação fundamental para desenvolver, ok? Quando a gente tem arroios, pequenos córregos em que eu consigo definir área versus velocidade, calhas e vertedouros, eu consigo também definir aí a vazão deles, estrangulando ele de certa forma, e aí eu gero um rio que não tem um formato de área, vamos dizer assim, regular. Eu faço com que ele corra dentro de uma área regular, que seriam as nossas calhas e vertedouros, e a partir daí eu defini as vazões. Tá? Então, primeiro que a gente tem aí as calhas, tá? Onde eu normalmente uso um vertedor retangular, normalmente para vazões entre 10 e 300 litros por segundo, tá? Pequenos cursos d'água, e onde eu tenho aí uma equação, né? Vazão é CE vezes 2/3 BH elevado a meio vezes raiz de 2 vezes a gravidade, onde eu tenho o coeficiente, que é o coeficiente do meu vertedouro, tá? Largura do vertedouro, cota montante de vertedouro, conforme a figura, ou seja, nessa distância aqui que vai estar a minha cota. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem. Normalmente, quando a gente instala uma calha, a gente vai medir essa altura da calha aqui e a altura da vazão e a altura que eu tenho aqui, tá? Então eu tenho, na verdade, aqui eu coloco uma régua linemétrica aqui antes e depois, tá? Para eu poder medir, né, na verdade, a altura aqui, né, que essa água atinge, porque ela vai criar uma subida, né, na hora que a gente montar aqui a calha, certo? O nível de água vai fazer isso aqui, o nível de água sobe, depois estabiliza, e é essa altura aqui, né, que vai ser, na verdade ele vai me dar essa altura de água que está passando aqui por cima do meu vertedouro, é ele que eu vou utilizar para fazer o meu cálculo de vazão, tá? Temos o triangular, aí muda um pouquinho só a equação, onde a gente acaba tendo um ângulo, que é esse ângulo de abertura aqui, que normalmente a gente trabalha com um triângulo retângulo, ou seja, a abertura de 90 graus aqui no nosso vertedor, tá? Onde a gente tem também os coeficientes de cada vertedor, a vazão é dada pelo coeficiente multiplicado por 8,15 vezes tangente de alfa sobre 2, vezes a altura elevada a 2 meios, 2,5 vezes a raiz de 2 vezes a gravidade, tá? Elas podem ser utilizadas diretamente, estabelecendo esse coeficiente, tá? Mas a gente diz que usar o valor de 0,6, mas recomenda-se a calibração para cada caso. Então, o que acontece? Para cada vertedor que você for utilizar, leva-se no laboratório e calibra-se, porque ele pode ficar 0,7, 0,5, 0,48, 0,67, ou seja, a gente usa 0,6 como forma expedita, mas se for utilizar para uma pesquisa ou para uma análise mais detalhada, é recomendável você pegar aquela sua calha, levar no laboratório, fazer um ajuste para definir, né, ou calibrar
qual é o novo valor de CE, tá? Se por um acaso, né, for muito difícil eu usar ou calibrar esse meu CE, tá? Eu posso estar trabalhando com essas outras equações, que são umas equações mais simples, tá? Porém, vai ter alguns errinhos, tá? Então a gente tem aqui retangular com uma ou duas contrações laterais, eu tenho essa equação, uma contração lateral e duas contrações laterais, tá? Só para lembrar vocês, uma contração lateral a gente estaria falando, vamos supor que eu tenho aqui um canal e eu vou pôr aqui no meu canal uma calha retangular. Aqui é uma calha com uma contração lateral, certo? E aqui eu vou pôr uma calha com duas contrações laterais, certo? Isso aqui seria a contração, ok? Sem contração lateral, simplesmente é uma calha, tá? Que é o que é tratado aqui. Sem contração lateral é uma calha, simplesmente com uma madeira, por exemplo, aqui, que força o nível de água a passar aqui e ficar restrito, tá? Ou um triangular, e aí a gente fala trabalhar com ângulo 90, porque diminui para pequenas vazões sobremaneira esses valores. A única diferença desses Hs aqui, enquanto na fórmula anterior era um H a montante do nosso vertedor, esse H aqui é o valor, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui com duas contrações, eu tenho aqui um nível de água, certo? É esse nível aqui, tá? Na calha, ok? Que eu vou usar. Então, essas são algumas das equações, ok? Aqui o vertedor trapezoidal Cipolletti, né? Com as suas devidas medidas, né? Ou seja, eu tenho que estar trabalhando 1:4, ou seja, um de largura para esse ângulo aqui, né, da lateral, tem que estar no 1 na horizontal para 4 na vertical, tá? A relação horizontal vertical 1:4, e essa é a equação, além de um vertedor circular, ok? Um outro meio é a calha partial, essa aí é um método mais utilizado, porque você vai compra, né, ou dimensiona a sua calha partial de acordo com o que você precisa, tá? Para aquele determinado corpo hídrico, e aí você simplesmente vai lá e utiliza essa calha partial no seu córrego, tá? Ela vem em diversos tamanhos e para diversas faixas. Então aqui a equação da calha partial é essa, Q é igual a 2,2 vezes W vezes H elevado a 3,5. Esse W é a largura da garganta em polegadas e pés, e o H, a altura da lâmina d'água por cima da calha partial em metros, tá? Então aqui a gente tem uma calha partial, em que eu tenho aqui um canal, um poço tranquilizador ajusante, então a água vem nesse sentido aqui, a montante, e um poço tranquilizador na garganta, tá? Esses dois aqui vão me dar os dois níveis vão mostrar aqui os níveis de água que vão estar nesses dois pontos, tá? E aqui, esse H que ele fala aqui, ó, a altura tá na garganta, tá? É essa altura do meu poço tranquilizador aqui. E aqui eu tenho mais ou menos uma tabelinha, tá? Então, na verdade, o que acontece? Se eu tenho uma estimativa, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês. Uma estimativa de vazão mínima e máxima que ocorre naquele local, eu automaticamente venho aqui e defino que tipo de calha que eu vou construir. E aqui são todas essas informações que estão aqui, tá? W, A, B, C, D e assim por diante. São as informações que eu tenho aqui, ó, nesse desenho, tá? De tamanho A, tamanho nível N, tamanho B, tamanho F, G e assim por diante, tá? Então eu utilizo essa tabela aqui para definir qual a calha e comprar a calha ou fabricar minha calha partial para ser utilizada e, consequentemente, conseguir medir a vazão. Porque em certos arroios, cursos d'água bem pequenos, pequenos córregos e até pequenos rios,
Molinete fluviométrico, mesmo o molinete de haste ou ADCPs, não conseguem medir, porque eles têm ranges, né, ou faixas de atuação em que esses corpos hídricos não conseguem nos dar essas informações. E aí eu tenho que trabalhar com uma calha partial, tá? Por exemplo, entrada de nem sempre, né, entrada de canal de sistema de abastecimento poderia estar utilizando um medidor ultrassônico, mas eles são caríssimos e às vezes uma calha partial, onde a altura do nível d'água já me diz automaticamente qual é a vazão, é muito mais barato, né, do que eu ter que utilizar um sensor mais moderno. E rios, principalmente pequenos rios e pequenos arroios, a calha partial é a resposta para essas medidas, tá? A gente também tem a medição por diluição, e aí a gente normalmente utiliza isso para... Pode ser utilizado em rios, com um erro razoável, tá? Mas normalmente também, ou por isótopos atômicos, que a gente normalmente utiliza isso também para medir vazões subterrâneas, tá? A gente tem um ponto a montante, um ponto a jusante, joga aquela quantidade do nosso traçador, o traçador vai passar e o que a gente medir na jusante vai dizer pra gente a nossa velocidade. Então aqui a gente tem o cálculo. A vazão vai ser a vazão constante de injeção de solução, ou seja, eu sei quantos metros cúbicos por segundo eu estou injetando de solução salina no meu corpo hídrico. É igual, a vazão do meu rio vai ser essa vazão de injeção vezes a concentração de sal da solução menos a concentração de sal no meu ponto A jusante, dividido pela concentração no meu ponto A jusante, menos a concentração de sal antes da injeção, ou seja, no meu ponto A. Então, eu tenho um determinado corpo hídrico, aqui eu tenho um pote com uma concentração da minha solução, que é o C1, aqui é o meu ponto A, aqui é o meu ponto B. Eu vou medir, eu vou jogar, vou injetar isso daqui, né? Vou colocar aqui uma quantidade de soluto aqui no meu rio, e aqui eu tiro minha primeira medida, que vai ser minha concentração 0. E aqui, minha segunda medida, a concentração 2, tá? E aí com esses dados aqui eu consigo fazer uma medição por diluição, tá? E aí eu consigo determinar qual é a vazão num determinado corpo hídrico. Rios muito grandes, muito volumosos, não é indicado. Rios pequenos pode ser utilizado, tá? É muito melhor do que flutuadores subterrâneos. Além desse, o pessoal usa muito isótopo atômico, tá? Mas eu diria que esses seriam o mais indicado, tá? Por diluição, tá? Para definir essa distância entre um ponto A e o ponto B, ou seja, como é que eu defino onde vai estar meu ponto A e meu ponto B, tem uma equaçãozinha aproximada, tá? Onde a distância entre os pontos mais ou menos tem que ser 25 vezes a largura do meu rio, tá? Então, simplesmente eu aqui que vai ser meu ponto A, o meu ponto de diluição o meu ponto de jogar o líquido é no meu ponto A, ou seja, eu tenho meu recipiente ali com a concentração, ele vai gotejar exatamente em cima do ponto A, tá? Ou levemente antes do ponto A. Ali naquele ponto a gente vai medir qual é a concentração que o meu soluto está naquele momento. E 25 vezes a largura do meu rio vai estar meu ponto B, onde eu vou coletar e fazer minha segunda análise, tá? Para poder definir a vazão, ok? Então, turma, isso ficou sendo como a nossa aula